Olá pessoal, comunismo, ele existe ou não existe? Antes da sequência do vídeo, como sempre faço aqui, eu sempre estou me indicando pro povo aí, ó, que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fica ao lado de inscrever-se, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, e se você quiser comentar aqui embaixo, você fique à vontade, é a casa de vocês, dê o seu like ou o seu dislike aí, ok? Então, pessoal, peço para que vocês assistam o vídeo até o final, porque é muito importante, ok? Então, vamos lá. Bom, muito bem. Então, tem muito comunista aí nas redes sociais, no Twitter principalmente, que eles costumam dizer, os mesmos que apoiam o PT, que apoiam o PSOL, esses partidos de esquerda, esses políticos esquerdistas radicais, eles costumam dizer que o comunismo não existe. Desse jeito, que o comunismo não existe. Evidentemente que eles ao menos nem conhecem, nunca sequer leram um livro, de Karl Marx, por exemplo, que é o idealizador, é o filósofo idealizador desta porcaria aí que chama-se comunismo, ok? Então, pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui que eu quero citar alguns trechos do livro aqui, do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. No último parágrafo ele diz o seguinte do manifesto: os comunistas rejeitam suavizar suas ideias e objetivos, declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão de toda a ordem social vigente, que as classes dominantes tremam perante uma revolução comunista. Inclusive, até o próprio Karl Marx, ele tinha como principal objetivo, um dos objetivos principais, era a abolição da família, para se ter uma ideia. Aqui ele está sendo bem claro e específico que os comunistas, eles rejeitam suavizar abertamente as suas ideias. Eles declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta derrocada de toda a ordem social vigente, tá certo? Nós sabemos também que existe um decálogo aqui comunista, que é muito interessante aqui, ó, que ele diz o seguinte, divida a população em grupos antagônicos. Certo? Durante toda a história, pessoal, se você for pegar lá desde a época da antiga União Soviética, a China comunista com Mao Tse Tung, a Cuba, enfim, com Fidel Castro, a Revolução Cubana, etc, 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 você vai chegar no consenso, você vai chegar no seguinte consenso, que foi sempre através do caos, do pânico e do caos que os comunistas eles tomaram o poder, tá certo? Sempre digamos assim, da pior maneira possível, devido à população em grupos antagônicos, nós podemos ver aí os grupos LGBTs que se dizem defensores das causas dos gays. Nós temos aí esses Black Lives Matter aí dos Estados Unidos que se dizem defensores dos negros, que eles não defendem absolutamente nada, eles estão ali apenas usando a causa, estamos defendendo o direito dos negros. Não, eles não estão defendendo os direitos dos negros, eles apenas estão utilizando os negros como massas de manobra para atingir o seu principal objetivo, que é a derrocada de toda a ordem social vigente, como diz no último capítulo do Manifesto Comunista de Karl Marx, tá certo? Outra coisa aqui também, que nem diz aqui, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação, etc. Isso aqui nós também já estamos acostumados a ver, os partidos aí, como o PT, por exemplo, aí, os seus integrantes eles saem para fora e vão fazer uma propaganda negativa do país, ok? E também aqui no oitavo mandamento aqui também comunista, que é promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Um exemplo, como eu acabei de citar aqui, que é o Black Lives Matter nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tivemos aí os antifas, os antifascistas, que inclusive uma época aí eles andaram fazendo algumas manifestações, convocaram torcedores de clubes de futebol, a Gaviões da Fiel, por exemplo,
que foram para as ruas fazer quebradeira e estão lutando por democracia. E a grande mídia, evidentemente, aparelhada ali, estão atos democráticos. Ou seja, os atos patrióticos que estavam ali nas ruas, em defesa, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em apoio às medidas cabíveis que são essenciais para fazer com que o país avance nas suas pautas, que o país cresça, com que o nosso país evolua, sem quebradeira, sem atos completamente assim pacíficos, eram atos antidemocráticos. Mas o movimento das torcidas que estavam indo para as ruas aí, faziam quebradeira, espancamentos e etc, que uma grande parte ali com certeza já puxou cana, eram atos democráticos. O movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos também, que saem quebrando tudo, são movimentos democráticos. Quer dizer, quando se trata de quebradeira e para o lado da esquerda, para o lado do marxismo, puxando para o lado da esquerda, são movimentos democráticos, e para o lado do conservadorismo, da direita, são movimentos antidemocráticos, para se ter uma ideia, né? No segundo capítulo do manifesto, ele cita o seguinte, que a abolição da família, se tratava de uma instituição burguesa, segundo Marx. Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade burguesa fosse abolida. Ou seja, a família seria naturalmente abolida a partir do momento em que se abolisse a propriedade privada, ou seja, o capital. A família burguesa será naturalmente eliminada com eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital, como eu acabei de citar aqui, né? Então, pessoal, vocês podem ver o seguinte, que é sempre de forma maquiavélica, né? E claro que hoje em dia eles fazem isso de forma maquiavélica. Aqui no Manifesto Comunista de Karl Marx, ele declara abertamente, ali está explícito quais são as ideias. Então, por exemplo, quando você vê um Lula, por exemplo, falando, que nem uns tempos atrás ele dando uma entrevista dizendo que falta desonestidade no presidente da República, quer dizer, assim, ele não está mentindo para ele mesmo, conforme eu já havia dito em uns vídeos passados, ele acredita naquilo, ele simplesmente já se persuadiu naquilo, é uma autopersuasão hipnótica. É um efeito Stanislavski, né, que eu já expliquei isso também em alguns vídeos passados aqui. Ele acredita naquilo, que falta desonestidade para o presidente da República poder tocar o país. Ele acredita naquilo, ele se persuadiu daquilo, tá certo? Então ele está sendo explícito, ele não esconde mais. Os comunistas, no geral, eles não escondem digamos assim, os seus ideais, as suas principais ideias, ok? Então assim, gente, é claro e evidente, se você pegar todo o Manifesto Comunista aí de Karl Marx e ler de cabo a rabo, você vai entender que realmente ali ele está sendo sincero, completamente sincero, quais são os objetivos principais. Tanto que você pode ver aí que a União Soviética, a antiga União Soviética, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, foram em torno de 40 milhões de mortes aí, né, registradas, em torno de 40 milhões de mortes na antiga União Soviética. Tinha o Holodomor, os gulags, enfim, etc., campos de concentração, mortes e mais mortes, né? Inclusive tem até nessa época da União Soviética, acontece, havia uma questão do amor livre. Tinha na época o amor livre, que era uma forma também implícita de se acabar com a família tradicional. Porque a família tradicional, gente, é uma forma de, digamos assim, a família tradicional já, digamos assim, é muito mais fácil para ela poder adquirir o capital. Ela adquirindo a sua propriedade, ela adquire a sua propriedade privada, os seus ganhos, etc, tá certo?
E era uma forma também implícita, o amor livre foi uma forma implícita de poder acabar com a família, com a propriedade privada, com o capital no geral, era justamente através do amor livre. Então propagaram o amor livre, o que era? Todo mundo comendo todo mundo, a mulher saindo com outro, o marido também saindo com outras, enfim. E virava aquele bacanal todo, né? E às vezes acontecia da mulher acabar engravidando, o marido largava a mulher, ou a mulher largava o marido, enfim. E às vezes a mulher, sem ter o que fazer, sem o marido do lado, ou simplesmente pegava e abandonava porque o marido acabava engravidando outra, o que elas faziam? Simplesmente abandonavam as crianças, ainda recém-nascidas ou um pouco mais grandinhas, simplesmente abandonavam. E naquela época, o que aconteceu? Foi crescendo o número de moradores de rua. Essas crianças iam crescendo no meio da marginalidade, da criminalidade, e simplesmente o que acontecia aí, acabavam virando marginais, ladrões e etc. E acabava dando muita dor de cabeça também para o governo. E aí foi que também surgiu a questão do aborto. Surgiu a questão do aborto já justamente porque, já que todo mundo come todo mundo, a mulher engravida, vai lá, não sei o que, não quero o filho e tal, não sei de quem que é, então quero abortar. Então, assim, as clínicas de abortos da época, que era o que o Estado fornecia, né, para a população, elas viviam lotadas, as suas demandas eram enormes, tá certo? Eram enormes. E então o que eles faziam? Eles esperavam nascer e simplesmente pegavam e abandonavam os filhos. E foram crescendo. E nessa mesma época, Joseph Stalin teve a brilhante ideia de recolher essas crianças de rua e mandar para os gulags. Mandavam para os gulags, para campos de concentração. E essas crianças simplesmente, desapareciam. Desapareciam, ou seja, eram mortas nos campos de concentração. E a partir daquele momento ele chegou e disse: nós já resolvemos o problema das crianças abandonadas nas ruas, resolvemos o problema de todas elas. Resolveu, evidentemente, com mortes. Muitos trabalhavam e outras eram mortas, infelizmente, tá certo? Então, assim, gente, eles não fizeram nada mais do que Karl Marx havia mandado eles fazerem. Mao Tse Tung na China também é a mesma coisa. Assumiu o poder na China, resultado, praticamente 70 milhões de mortes na China. Ok? Então, assim, gente, só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí de como que funciona, né? E hoje nós vemos aí que há uma, digamos assim, por isso que há essa questão dessa polarização, dessa guerra ideológica que nós temos aí entre direita e esquerda, etc, etc, né? Todos esses assuntos vindo à tona, aí, vindo à baila, aí, né? Como a questão do aborto, questões aí também que querem uma forma de querer liberar de forma implícita a questão da pedofilia também, certo? Evidentemente que não vão chegar com um projeto lá escrito, não sei o que, para liberação da pedofilia. Não, eles não vão chegar dessa forma. Vão chegar com algum projeto, digamos assim, dando a entender que o pedófilo não se trata de um criminoso. Não se trata de um criminoso, se trata de como é que eu posso dizer assim? É uma doença e precisa ser tratada. E não ser tratado como um criminoso, como sendo um criminoso. Que coisa meiga, né? Que coisa meiga. Enfim, pessoal, então assim, eu tentei dar uma explicação, um resumo aí para vocês, mais ou menos aí. Eu quero voltar a esses temas mais para frente aí também, né? De forma assim um pouquinho mais breve, mais resumida, né? Porque eu já vi que o vídeo já acabou ficando um pouquinho mais longo aí. Espero que vocês tenham entendido, né? E se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.